Olá, olá, meus queridos, tudo na paz, que a graça do Senhor seja com todos nós. É muito bom ter você aqui para que a gente possa avançar nos nossos estudos, nessa formação maravilhosa. Me conta aí se você está gostando, se está aprendendo. Quero ver você participando. Estou vendo a movimentação lá no grupo. Muito bom ouvir vocês, ler os comentários e ver tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Louvado seja o Senhor! E hoje nós vamos avançar falando do ministério com adolescentes no nosso alvo principal. Falamos já dos temas da adolescência e agora a gente vai falar de como trabalhar isso nessa perspectiva bíblica. Então nós vamos falar do estudo bíblico e do discipulado, que são muitas vezes confundidos. Às vezes a gente diz, estudo bíblico é discipulado, ou a gente diz assim, tô indo para o discipulado. E a gente está dizendo que está indo para o estudo bíblico, está indo dar um estudo bíblico para alguém. Será que é a mesma coisa? Qual que é a diferença então? E o que Deus quer de nós realmente? Vamos entender isso melhor? Então fica comigo que a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Eu quero começar tratando dessa diferença, a gente vai começar falando do estudo bíblico e depois do discipulado. O estudo bíblico, ele está no discipulado, mas ele não é em si o processo de discipulado, ele só faz parte. Então, quando nós somos chamados a discipular adolescentes, nós estamos sendo chamados a fazer mais do que dar um estudo bíblico. E a gente vai pensar em discipulado na perspectiva de Cristo, porque ele é o nosso modelo, ele foi o grande discipulador. Ele que nos fez discípulos e que nos deu a ordem de fazer discípulos. Então, nós devemos aprender com ele. Então, o estudo bíblico ele é importante. Todos os temas da adolescência que a gente falou, eles vão ser trabalhados aqui, nessa perspectiva bíblica, através de estudos bíblicos. É estudando a palavra que a gente consegue lidar com os temas da nossa vida. Isso é para adolescente e é para nós também. É assim que nós devemos lidar com a nossa vida. Pegando da palavra sabedoria para obedecer a Deus em todas as áreas. Amém? É assim que a gente deve viver e essa nossa vivência deve ser repassada para o nosso rebanho, para as pessoas que nós estamos pastoreando então, tá bom? Então, vamos entender a base desse estudo bíblico aqui. Quando nós vamos discipular, nós estamos falando basicamente de alguém que já conheceu o Evangelho, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e agora está trabalhando para se tornar um discípulo, para aprender mais com o Mestre. Então, se eu estou discipulando alguém, eu preciso, pelo menos, ter a compreensão de que essa pessoa se converteu. Mas o processo de discipulado, ele continua sendo a pregação do Evangelho. Porque quando a gente fala que está discipulando alguém, e quando Jesus estava discipulando os seus discípulos, ele estava o quê? Compartilhando sobre o reino, compartilhando a mensagem, as boas novas. Então, que era ele mesmo, né? Ele estava compartilhando dele mesmo ali com os discípulos. Então, entenda essa dinâmica. A gente nunca vai parar de ensinar a palavra, mas o discipulado, ele se estende a algumas outras coisas que a gente vai já saber. Vamos para a parte da Bíblia, então? De como que a gente vai trabalhar a Bíblia? Primeiro, quando a gente trabalhou os temas lá, e são muitos temas, todos eles, eu terminei a última aula com isso. Todos os temas, eles devem ser trabalhados na perspectiva bíblica. Tem muita coisa boa, muitos estudos que a gente pode trazer, mas a nossa base sempre vai ser a palavra de Deus. Por quê? 2 Timóteo 3, 16 e 17, a gente tem que pensar nela. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é útil e divinamente inspirada. Para quê? O que a palavra diz? Ela é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Nós cremos nisso e precisamos aplicar isso na vida dos nossos adolescentes. Toda a Bíblia para todo adolescente. Toda a Bíblia para todo adolescente. Quando a gente trabalha os temas, é uma maneira de dividir de forma didática, construir conhecimento, certo? Mas isso não significa que adolescente fica só com algumas partes da Bíblia. Não, toda a Bíblia é para ele, como toda a Bíblia é para mim. Toda a Bíblia é para você. E eles precisam ter acesso a toda a palavra de Deus. E nós precisamos construir um programa que eles tenham acesso a isso.
A Bíblia, toda a Bíblia, até Números, até Deuteronômio. É interessante a gente pensar nessa perspectiva porque Jesus, quando ele foi tentado, nós conhecemos muito bem essa passagem, ele usou a palavra para responder a Satanás. Sim ou não? E as 3 passagens que ele utilizou, elas foram do livro de Deuteronômio. É muito interessante isso, né? Essa palavra ali viva dentro dele veio no momento certo para lidar com uma situação. O quanto nós temos da Bíblia em nós para lidar com as situações da nossa vida? Ou o quanto nós temos, assim, selecionado o que ter da Bíblia, o que ter do Evangelho? Se a sua vida dependesse do que você sabe do livro de Deuteronômio, você sairia dessas tentações como Jesus, usando a palavra? Entende isso? Porque às vezes a gente só sabe da Bíblia a parte que a gente quer. E, consequentemente, a gente vai ensinar só aquilo para quem está com a gente. Então, vamos pensar nessa estrutura. Toda a escritura ela é útil para as nossas vidas. Ela é útil para quê? Primeiro, para o ensino, para a doutrina. Então, o que isso quer dizer? Que o adolescente ele precisa entender a doutrina, porque se ele não estiver pensando corretamente, ele não vai estar vivendo corretamente. É a nossa cosmovisão que vai determinar a nossa ação. Então, se o adolescente ele não tem base bíblica para pensar sobre a vida, ele não vai ter para viver. E ele vai ser moldado, a vivência dele, segundo aquilo que ele crê. Então, o adolescente precisa de doutrina. O que o adolescente também precisa? Da palavra que repreende. O adolescente precisa da repreensão. A repreensão, ela vai mostrar o pecado e ela também vai prover os padrões. A Bíblia, ela provê os padrões para nós. E ele nunca é o líder, é sempre o Senhor Jesus Cristo. O padrão não é você, é o seu Senhor. Lembrando que nós também somos discípulos. Eu sou uma discipuladora de adolescentes, mas eu também sou uma discípula de Jesus. Eu não estou dizendo para eles, sejam como eu. Eu estou dizendo, vamos juntos ser como Cristo. Esse é o nosso padrão. O estudo bíblico, a escritura, ela é útil também para a correção dos adolescentes. A correção é aquilo que coloca tudo no lugar. Eu vejo os erros e eu vou corrigir. É a hora que a gente vai estruturar a vida. Quantos de nós também estamos precisando disso na nossa vida? Quanto precisamos também buscar isso? Senhor, vem me corrigir. E instrução na justiça. A instrução na justiça, o adolescente precisa disso. Aí a gente caminha para o discipulado, que é o treinamento para uma vida na justiça. É aquilo que nos dá orientação. Nós vamos seguindo. Não é simplesmente dizer assim, olha, estudo bíblico, ponto A, ponto B, ponto C. Decorou, pegou, tchau, vamos orar, vamos para casa. Amém, acabou. O estudo bíblico pode parar aí, mas o discipulado, ele permanece, porque ele alcança todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos nos equipar para toda boa obra. Precisamos nos equipar. E a maneira eficaz de discipulado, que está descrita nos evangelhos, que é o modelo de Jesus, esse nosso Senhor, ele chama adolescentes e jovens para serem os seus discípulos. Eu acho tão interessante isso, o quanto Jesus valorizou a juventude. O quanto ele acreditou nessa juventude. Será que nós temos acreditado como o Senhor? Ele chamou aqueles jovens tão inexperientes para andar com ele e confiou a eles o anúncio do seu reino. Isso é coisa grande demais. Mas às vezes nós estamos criando várias barreiras para entregar a mensagem do reino a essa geração. A gente não está confiando, não, eles vão fazer besteira, não vai dar certo. Eles não estão prontos. Quem está? Quem está? Será que se nós levantarmos aí esse padrão que a gente coloca, será que a gente passaria por esse padrão que a gente levanta para o ministério? Eu acredito em liderança adolescente.
Eu acredito que essa mensagem do evangelho entrando no coração deles, uau! Eles podem se tornar líderes eficazes na casa de Deus, no reino de Deus. Eles podem ensinar essa palavra com ousadia, eles podem corrigir, exortar. E quando eles trabalham isso mutuamente, gente, um crescimento lindo acontece. O tema deles se torna outro. E o nosso padrão é dar tanta Bíblia para esses adolescentes, para que o tema deles seja esse. E eu tive o privilégio de experimentar isso na minha adolescência. O tema da minha adolescência foi conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Já compartilhei um pouco disso com vocês. Tive a oportunidade de liderar ainda adolescente e de viver experiências com Deus maravilhosas, de discipular pessoas, de evangelizar pessoas que estão até hoje andando com o Senhor, pessoas que eu ainda tenho contato, que conheceram a Cristo na escola, pessoas da minha turma, da minha sala de aula. Deus pode usar quem Ele quer, Deus pode usar adolescentes. Se você não acredita nisso, eu não sei o que você está fazendo no ministério. Porque então você está trabalhando em vão. Jesus, Ele confiava não no potencial das pessoas somente, mas na obra dele. E nós também não devemos ficar olhando para o potencial de ninguém. Jesus não saiu pegando currículo. Pedro, deixa eu ver o teu currículo para ver se ele é bom suficiente para andar comigo, para você ser meu discípulo. Ele só disse, vem, me segue, que eu te farei pescador de homens. Então você tem que parar de ficar querendo encontrar um currículo num adolescente para ele andar com você no ministério. Você precisa acreditar na obra de Cristo na vida dele e caminhar nisso. Então esse discipulado é o método de Jesus. E nesse método a gente vê o quê? Jesus chama pessoas não para um estudo bíblico. A gente vê Jesus dando vários estudos, multidões se reunindo, estando ali junto com ele. Mas o que os discípulos, os próximos, estavam ali? Vivendo com Jesus. E o discipulado é um chamado para a vida, para estar perto, para andar junto. Você tem vivido isso no seu ministério? Andado junto com os adolescentes, chamado eles para estar junto com vocês. Vem e anda comigo. E vamos, nessa caminhada, aprender sobre o reino. Era isso que Jesus fazia. Vamos ali, pessoal. A gente está viajando ali para Galileia, vocês vão comigo. E nesse caminho eu vou conversando com vocês sobre alguns temas. Esse foi o modelo que Jesus usou. E os adolescentes, eles precisam dessa caminhada. E falo até literalmente, os adolescentes, gente, eles têm essa necessidade, eles estão vivendo uma fase de expansão. Isso é muito claro fisicamente, né? Porque eles estão crescendo e estão se espalhando, estão meio desengonçados, né? Estão meio desequilibrados. Mas não é só físico essa expansão, esse crescimento. É também em todas as áreas. E eles precisam desse movimento. Não dá para colocar o adolescente ali numa sala por muito tempo e achar que ele vai estar satisfeito com aquilo. O adolescente, ele tem uma necessidade de mudar o ambiente. Então, se você está trabalhando numa sala, tente mudar essa sala sempre que possível. Simplesmente, até coisas simples, gente, de mudar a cadeira de lugar, isso já faz a diferença. Não faz a aula sempre do mesmo jeito. Se você pode, vai pra rua com esse adolescente, faz uma aula caminhando. Isso vai ser muito bom. Eu não tô falando, gente, sobre fazer coisas diferentes, sabe? Só por fazer diferente. Ah, vamos impactar, fazer uma coisa nova. Não, eu tô falando de uma necessidade que o adolescente tem. De sair, de conhecer, de experimentar. A vida do adolescente é isso. Conhecer, explorar, questionar. Ele precisa de liberdade para isso. E se a gente tá num lugar, de um contexto que é aprisionar, né, e deixar sempre no mesmo lugar, ele não vai se desenvolver ali. O adolescente, ele vai se desenvolver quando ele pode conhecer. Por isso que trabalhar com adolescente não é igual criança de passar informação. O adolescente, ele já tem uma base para ele questionar, para ele processar o que estão passando para ele tomar suas conclusões e tomar suas atitudes dali em diante. A gente precisa dessa liberdade para ele também.
certo? Então, sempre que você puder, traga coisas novas. Mude, né? Como eu falei mesmo, seja as cadeiras, caminhe com eles na praça, no mar, na rua. Visita, sabe? Um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, na sua casa. Sua casa é aberta para os adolescentes, você convida os adolescentes. Eles conhecem você, ou você é só aquela pessoa que chega no dia lá na igreja ou no projeto e diz assim: ô gente, vamos lá, vamos abrir o livro na página 30, hoje a gente vai estudar essa lição, vai ser muito legal e tal, e depois tchau, e nunca mais ele te vê. O líder, ele precisa estar envolvido com o seu discípulo, né? Então, os adolescentes precisam disso. Aí vamos falar do discipulado agora, para a gente entender ele nessa perspectiva bíblica, porque o conceito de discípulo, ele não está presente só quando Jesus chama os seus discípulos. Esse conceito já está desde o Antigo Testamento, que era o quê? O discípulo é aquele que imita, né? Aquele que reproduz, aquele que ouve o que o mestre diz. E já tinha esse conceito de ser pupilo, sabe? Dos mestres da lei que ensinavam a Torá. Eles tinham seus pupilos, eles tinham os seus discípulos, as pessoas que aprendiam com eles. Então, esse período, né, de discípulo, esse conceito, ele vem antes, de ser pupilo, de ser instruído, de ser ensinado. Então, o discípulo, ele é aquele que é instruído, aquele que é ensinado. Então, no Antigo Testamento, a gente vê esse ensino, o quê? De guardar a lei, de preservar a palavra. E no Novo Testamento, a gente continua vendo isso, a instrução do mestre para os seus discípulos, mas o discipulado, ele ganha com Cristo essa conotação de relacionamento. Discipulado é relacionamento. Se você quer discipular, você tem que estar disposto a investir em relacionamento. Agora vamos pensar no que discipulado não é. Discipulado não é, gente, contar tudo da sua vida para uma pessoa, né? Para ver para ela dizer se você tá certo ou não, para ela dizer o que você deve fazer ou não naquela situação. E tem muita gente que vive o discipulado para manipular. Não seja esse líder em nome de Jesus. Só o que nós vemos por aí é líderes de adolescentes que querem ser Deus dos adolescentes, que querem mandar nos adolescentes. Você é um canal de Deus na vida dele. Você não é dono dele, não é senhor dele, tá? Ele tem o seu senhor. Então não brinque com isso. O discipulado não pode ser um lugar de manipulação, de controle da vida do outro, né? Você não é dono do seu discípulo. Não podemos ter um espaço no discipulado para dependência emocional. Sabe, daquele discípulo que diz assim: eu preciso falar com o meu líder, eu não consigo viver sem o meu líder, o líder foi embora, trocou de líder, a pessoa vai morrer, se saiu da igreja, sabe, aquela dependência terrível, não é saudável, não é de Deus, Deus nunca nos mandou construir isso, tá bom? O ideal é que a gente crie no adolescente uma desenvoltura para que ele se desenvolva e caminhe na sua busca por Deus com as próprias pernas. No início a gente vai auxiliar, como a gente faz com as crianças, com os nossos filhos, mas um pai e uma mãe bem-sucedido é o quê? Que o filho saiba se virar sozinho. Que o filho cresça e vá viver a vida dele. Então não dá pra gente pensar que o adolescente vai ser ali nosso filhinho espiritual para sempre, não. A ideia é que ele se desenvolva, que ele caminhe e tenha as suas próprias experiências com Deus. E Jesus chama essas pessoas para caminhar com eles nesse padrão, né? E ele diz assim: vamos junto. Isso é discipulado. Discipulado também não é terapia. Às vezes, e principalmente nessa geração, está sendo construído isso. Vamos fazer uma roda, vamos fazer aquela terapia em grupo, isso foi um discipulado. Discipulado também não é formar discípulos para nós mesmos. É aquilo que eu falei e volto a falar. Nós estamos também caminhando como discípulos. Esse é o padrão. Nós estamos numa caminhada com Jesus e dividindo essa caminhada com outros discípulos de Jesus, que são mais novos que nós. Por isso nós os instruímos, né? E, gente, o padrão é muito alto. O padrão é Cristo. Nós devemos caminhar nesse padrão, buscar esse padrão. Quem está disponível? Por isso que o preço do discipulado, que a gente vê na palavra, ele é alto. Você lê Lucas 14, do 25 ao 35,
Jesus, ele diz assim, Jesus, que é o dono do padrão do discipulado cristão, ele diz assim, olha, quem quiser, preste atenção, faça as contas para ver se é isso mesmo que você quer, para ver se você aguenta, porque veja se você que vai construir uma torre, senta, calcula o custo, porque senão você começa, não termina e vai virar motivo de zombaria por aí. Então, você quer trabalhar com adolescentes, você quer discipular, senta. Calcula o custo, vê como é que é de verdade isso. E então, toma as tuas decisões. Discipular requer uma renúncia grande. Discipular requer investimento de tudo da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos. Tem gente que não discipula porque fica botando desculpa, não tem tempo. Ah, não tenho dinheiro, a igreja não investe, o pastor não dá recursos. Será que a gente não pode investir naquilo que a gente acredita? A gente sempre está bloqueando o ministério porque o outro não dá, o outro não dá. E o que você tem dado? Discipular tem custo. Tem custo. E não é rápido, é uma vida inteira, é até que ele esteja pronto para caminhar, para que ele tenha firmeza de agora ele fazer mais discípulos para Cristo, discipular e evangelizar, até que ele esteja pronto para assumir o seu papel na grande comissão. Quem está disponível para isso? Quem está disponível para viver esse discipulado no modelo de Jesus? Então, finalizando, eu quero que você tenha essas duas coisas como foco do seu ministério. O discipulado com o estudo bíblico, certo? Focando sempre no relacionamento pessoal com Deus. Ensine sobre vida devocional. Ensine o adolescente a andar com as suas próprias pernas. O adolescente não pode depender de você para orar. O adolescente não pode depender de você para conhecer a palavra. Você precisa ensinar, dar as ferramentas para que ele caminhe. Porque uma das coisas mais preciosas de trabalhar com adolescentes é vê-los contando as suas experiências com o Senhor. Isso não tem preço, vale muito a pena todo o trabalho, todo o choro que a gente derrama durante esse processo de plantio, de lançar sementes. Mas os frutos, gente, são lindos e doces. E eu encorajo você a vivê-los. Amém? Abrace o discipulado. Abrace o discipulado, porque o custo dele é alto, mas a recompensa vale muito a pena. Amém? Então, siga firme nessa caminhada, a gente ainda tem muita coisa para aprender nessa formação. Coloque hoje aqui nos comentários aquilo que você tem aprendido. Marque sua presença aqui. Não deixe de garantir a sua certificação. E eu realmente espero que você siga até o fim. Você já chegou até aqui, minha gente, continue. Continue, siga avante. Eu sei que Deus está falando com a gente e Ele está mexendo em muita coisa. Deixa Deus mexer, deixa Deus tratar. E vamos seguir, vamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Um abraço, minha gente. Até a próxima aula.